Bom dia, boa tarde, caros professores e colegas. Tenho um imenso prazer em poder apresentar nosso vídeo, que tem como intuito falar sobre o professor colocado na linha do tempo, no passado, presente e futuro. Para falar do educador será necessário falar da educação. A educação sempre acompanhou a trajetória da humanidade, transformando-se ao longo do tempo. No passado, estava centrada na transmissão oral e na repetição de saberes tradicionais, o que limitava o conhecimento. Segundo Saviano, em 2008, a escola tradicional buscava formar indivíduos obedientes, mais voltados à disciplina do que à autonomia. Com o avanço da ciência e da tecnologia, a educação passou a incorporar métodos mais críticos e reflexivos. Para Freire, em 1996, que defende que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar condições para que os alunos construam seu próprio saber. Nesse sentido, o presente da educação é marcado pelo uso das tecnologias digitais e pela busca de metodologias ativas que tornem aos estudantes protagonistas de sua aprendizagem. No contexto atual, Moran, em 2015, destaca que a inovação pedagógica depende da integração entre conteúdos metodológicos e tecnológicos, promovendo um aprendizado mais significativo. Assim, a educação se configura como um espaço de interação, diálogo e construção coletiva. Para o futuro, espera-se uma educação mais inclusiva, personalizada e humanizadora. Para Kensky, em 2021, que ressalta que o grande desafio é articular os avanços tecnológicos com uma formação cidadã e ética. Portanto, a educação seguirá como o elo fundamental entre passado, presente e futuro, garantindo o desenvolvimento social e humano. Aqui eu iria citar algumas referências, como o caso de Freire, em sua Pedagogia da Autonomia, de 1996. Para Kensky, na Educação e Tecnologias, um novo ritmo da informação, Campinas, 2021. Moran, com suas metodologias ativas para uma educação inovadora, 2015. Para Saviani, a história das ideias pedagógicas no Brasil, 2008. E agora iremos acompanhar as etapas do professor na linha do tempo, iniciando com o passado, logo o presente e finalmente o futuro. E para encerrar, teremos uma frase que chamará muito nossa atenção. Até mais! Oi, gente, eu sou a professora Larissa Maiara. Estou aqui para falar um pouco para vocês de como era a nossa profissão, né, professor, ali em 1930, 1970. Sabemos que nesse período da ditadura, então, foi um regime muito complicado para todos, né? Muitas perseguições políticas aconteceram no país naquele período. Sabemos que professor era ser intocável naquela época, né? Considerado como ser sagrado. Tínhamos grande autoridade e prestígio naquele tempo, com a sociedade em si, mas a gente foi perdendo um pouco isso com o crescimento, né, a expansão educacional do país. Em 1930, houve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, houve a reforma Francisco Campos. O que é essa reforma? Essa reforma foi quem organizou ali a educação secundária e também fez surgir a educação superior no Brasil, né? A profissionalização do professor, mais ou menos dito assim, porque não existia formação de professor naquela época. Então, surgiram também escolas rurais, que era para ser formação de professor do campo, né? Dar aula ali no campo, só no campo, mas com isso ela já foi extinta e surgiram outras políticas públicas para essa questão de escolas rurais. Para a gente ser valorizado foi complexo, foi gradativamente
aos poucos. Tínhamos um papel, né, de agente de civilização, em vez de ser mediadores, né, do conhecimento. Falta de investimentos, né, a má qualificação, má remuneração também. Eram muitos desafios que nós, como professores, tínhamos naquela época. E fazer com que tivessem formação superior era muito difícil para todos. Mas aos poucos fomos conseguindo essa valorização. E com o impulso, né, do ensino superior dentro do nosso país e também o impulso do ensino médio, a gente preparou aí para novas gerações o avanço, né, dessa profissão para ela ser mais qualificada e mais remunerada. Olá, eu sou a professora Thalia. Vou contar um pouquinho para vocês de como é o meu trabalho por aqui. Mas antes disso, vou situar vocês um pouco. Eu estou aqui entre os séculos XIX e século XX. Para falar um pouquinho para vocês de como é o meu trabalho, quero que vocês entendam um pouco de como é a minha sala. Minhas salas não são muito lotadas, tenho poucos alunos. Quero que vocês entendam que educação não é para todo mundo, certo? Educação não é para todo mundo. Poucas pessoas por aqui têm acesso à educação. Muitas crianças, muitos jovens estão aí trabalhando. Então, os que estão aqui respeitam muito a minha autoridade enquanto professora. Eu sou a figura central dentro dessa sala. Veja, sou eu que transmito todo o conhecimento que eles têm. Eles chegam aqui rasos, sem nenhum conhecimento, e eu estou aqui para transmitir tudo aquilo que eu sei a eles. Então, eu sou uma pessoa respeitada dentro da sala, uma figura central dentro da sala de aula. Por aqui, vi entre os meus colegas aí do presente, do futuro, que os alunos têm muita voz, conversam, se posicionam muito. Por aqui não. Por aqui eu falo e eles ouvem. Não quero discussões, não quero conversas dentro da minha sala. Eu estou aqui para falar e eles para ouvir e aprender aquilo que eu tenho a dizer. Além do mais, as famílias têm muita confiança no meu trabalho. Eu estou aqui para transmitir conhecimento a eles, mas também para passar uma conduta moral. Formar pessoas para a sociedade. Quanto à nossa sala de aula, a estrutura das nossas salas, nós enfrentamos uma certa precariedade com o trabalho, como o material que nós temos, né? O quadro, o livro, o caderno. As salas não são tão bem iluminadas, então nós temos essa dificuldade quanto à estrutura das nossas salas. Mas, em outro ponto, com relação à indisciplina e insubordinação dos alunos, não temos esse problema. Nós somos autoridade dentro da sala e eles reconhecem essa autoridade. Então, não temos problemas, pelo menos não nesse sentido. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que aqui, entre o século XIX e o século XX, eu sou transmissora de conhecimento e formadora da moral dos meus estudantes. E sim, eu tenho muito respeito e prestígio social, embora as condições do meu trabalho não sejam boas ou tão bem remuneradas, mas eu tenho prestígio, tenho respeito dentro da sociedade. Ser professor no Brasil de ontem, hoje e amanhã. Vamos destacar aqui o que é ser professor no Brasil de hoje. Então, para poder falar desse profissional, é necessário compreender o contexto em que ele está inserido. Um contexto que é complexo, um contexto dinâmico, diverso, onde ele vai requerer desse profissional múltiplos saberes, inúmeras ferramentas pedagógicas para poder atender às demandas e a superar os desafios, que são muito. Dentre eles, a diversidade do aluno, onde esse profissional ele vai trabalhar dentro da particularidade de cada aluno. Temos também como desafio os alunos geração Z, que são os nascidos no fim de 1990, conhecidos como os nativos digitais, onde eles têm acesso à tecnologia. Temos também como desafio a adaptação às novas demandas inclusivas, onde esse profissional ele vai romper com as barreiras, ele vai proporcionar
a oportunidade, a participação do conhecimento desse aluno. Temos como outro desafio romper com as metodologias tradicionais. De certa forma, essas metodologias tradicionais, elas geram um certo desinteresse nesse aluno. E, por fim, a desvalorização da profissão, que encaixaria como os baixos salários, a falta de reconhecimento, o desrespeito e até mesmo a violência. Olá, sou a professora Alessandra e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é ser professor nos dias de hoje. Para mim, ser professor nos dias de hoje é muito desafiador, né? E também transformador. Eu acredito muito que o professor de hoje é um transformador social. Quando eu falo que ele é um transformador social, é porque ele se torna um orientador e um inspirador para muitos alunos. E isso envolve várias questões, como, por exemplo, o professor começar a trabalhar a diversidade em sala de aula, usar ferramentas a favor da aprendizagem dos alunos. E ser professor hoje em dia é um grande desafio. E eu acredito que só realmente quem permanece na profissão é realmente quem gosta ou realmente quem tem o dom, né? Porque se você não tiver uma coisa ou uma outra, eu acredito que você não consiga. Porque realmente a educação hoje ela está muito desafiadora. E vai caber tanto o professor, né, saber lidar com isso, e quanto os alunos em receber o que o professor está proposto a lhe passar, como no caso a aprendizagem. Então, para mim, hoje, eu acredito nisso. Eu acredito que o professor, hoje em dia, ele é um transformador social. Por isso, porque envolve várias questões, né? E eu acredito, sim, que a educação, ela transforma vidas. Olá, sou Antônia Célia. Estou aqui para falar um pouco sobre o professor do futuro. O professor do futuro será um profissional adaptativo, com forte inteligência socioemocional, capaz de conectar diferentes áreas de conhecimento, ou seja, multidisciplinar, e de promover um ambiente de aprendizagem que valorize a diversidade. Ele também será como um orientador e mediador do aprendizado. Ele será visto como um facilitador que inspira e capacita os alunos a enfrentarem os desafios de um mundo em constante evolução, impactando diretamente no futuro deles e da sociedade como um todo. Olá, meu nome é Andressa e o que eu espero do professor do futuro é que ele seja um profissional mais valorizado, não apenas em termos de valorização salarial, com salários condizentes com a tarefa árdua que é formar as próximas gerações, mas também que a profissão de educador seja uma carreira desejada pelas jovens mentes que virão, que ele consiga se utilizar das novas tecnologias para ampliar e melhorar seus métodos de ensino e possibilitar um aprendizado cada vez mais dinâmico e humanizado. Por fim, ao longo desse vídeo, podemos ver um pouco da jornada do professor ao longo do tempo. Vimos que no passado, o professor era considerado um mestre de sabedoria. Atualmente, devido ao avanço da tecnologia, o professor é constantemente desafiado a se reinventar. E para o futuro, podemos esperar que, por maiores que sejam os avanços tecnológicos, nada pode substituir a importância do fator humano no processo de ensino-aprendizagem. E é por isso que precisamos valorizar os nossos educadores. Obrigada!